Hoje nós vamos falar sobre propriedade. Pega esse daqui que é forte demais. Propriedade, Geraldinho, sim. Propriedade é uma coisa tão forte que é algo. A propriedade que eu falo é propriedade, não é ter um terreno, de ter uma casa, de ter isso, não. É a propriedade interna, é ter a propriedade dos seus valores. Propriedade é como o indivíduo governa a sua vida através do seu consentimento voluntário. Ou seja, o que ele faz que é certo e o que é errado. Significa valorizar as suas convicções, a sua consciência acima de tudo que pressiona. Vou falar hoje sobre Daniel. Daniel é uma espécie de homem que está em falta na nossa sociedade. Me desculpe a palavra. Por quê? Porque Daniel só precisava fazer uma coisa. Ele só precisava abrir mão da oração dele por 30 dias. Mas Daniel tinha propriedade. Daniel tinha o quê? Princípios. Daniel tinha o quê? Valores. E Daniel tinha muita clareza dos valores dele. Se Daniel abrisse mão da oração, não aconteceria nenhum mal com ele. Mas Daniel não abriu mão, porque ele tinha o quê? Propriedade. Valores não se negociam. Princípios não se negociam. Escuta o que eu vou falar agora. Princípios jamais se negociam. Princípios são inegociáveis. Valores são inegociáveis. Ele só precisava abrir mão da oração por 30 dias. Abriu? Não. A propriedade de Daniel era tão grande, que Daniel, ou melhor, que o rei ímpio viu que teve que condenar Daniel. Ele não queria condenar Daniel, mas os invejosos, porque você sabe que é assim, quanto mais propriedade você tem, mais os invejosos, os escarnecedores ficam ao redor, ficaram lá pressionando, e Daniel teve que ser castigado e jogado na cova dos leões. Mas Daniel bastava negar, bastava Daniel não orar, bastava Daniel não fazer a oração. E eu quero falar para ti o que foi que Daniel fez. Daniel orou. Daniel permaneceu fiel aos seus princípios. Daniel era homem de verdade. E olha o que eu falo quando falo homem de verdade. É exatamente ter esse caráter, ter essa propriedade tão clara. Daniel era homem de verdade. A propriedade era tão grande que o rei, ele ficou tão constrangido que ele não conseguia nem dormir, não conseguia comer, não conseguia beber, ele não conseguia nem ouvir música, um rei ímpio. O que ele tinha a ver com isso? Mas quando nós temos propriedade, como nós somos fiéis aos nossos valores, nós constrangemos aqueles que não são. Constrange. Homens de propriedade, mulheres de propriedade, constrangem os ímpios. O rei ficou sem dormir, o rei ficou mal com aquela situação. E eu vou dizer uma coisa para ti: o mundo sente falta de homens e mulheres com propriedade. O mundo sente falta de homens e mulheres com propriedade, que não negociam seus valores, que não negociam seus propósitos, porque valores e propósitos são coisas inegociáveis, sabe, meu irmão? Por isso o rei se sentiu tocado. Lembra do faraó com José? José era presidiário, mas o rei se sentiu tocado, e me arrepio em falar isso, porque o rei se sentiu tocado com José. O faraó se sentiu tocado com José, e o rei se sentiu tocado com Daniel, porque a propriedade deles era muito grande. Não nego os meus princípios, não negocio os meus valores, nem por ordem do rei. Nós vivemos uma época onde as pessoas têm que ser como camaleões. Nós vivemos a época dos camaleões. Será que você é um camaleão? Talvez eu vou dizer uma coisa para ti. Eu conheço muita gente que é igual a camaleão, sabe? Ele muda de cor de acordo com o ambiente que ele está. Igual o camaleão. Tem gente que é assim, que na sua casa, na igreja, é uma pessoa muito piedosa. Aí vai para o ambiente de trabalho, aí é um promíscuo. Eu lembro de um cara que ele tentou muito entrar numa roda de grandes empresários. E no dia que ele conseguiu entrar, ele sentou na mesa de um dos líderes lá. E aí ele perguntou assim: cadê fulano? Não veio? O líder lá: cadê fulano? Ele não veio? Ele disse assim. Aí alguém olhou e disse: não, hoje ele não pode vir não. Aí o outro que estava perto, esse que tinha acabado de entrar, e chegou e disse assim: mas fulano é assim, esse compromisso. Ele começou a falar mal do fulano que não veio. Começou a falar mal. E aí, depois lá e tal. Aí ele saiu, foi pro banheiro. Quando ele foi pro banheiro, o líder olhou lá para a pessoa que estava trabalhando com ele e disse assim: cuide para que este rapaz nunca mais sente à minha mesa. O cara passou 5 anos
anos para conseguir entrar nessa roda. E ele saiu no primeiro dia pela sua boca, pela sua falta de integridade, pela sua falta de propriedade. Cuide para que esse rapaz nunca mais sente na minha mesa. Um homem que é capaz de falar de alguém que não está presente e destruir a sua imagem, tentar destruir a sua imagem, ele vai fazer a mesma coisa quando sentar em outra mesa que nós não estivermos. Isso daqui é muito forte. O mundo sente falta de homens e mulheres que tenham propriedade. Sabe, vivemos uma época de camaleão, onde para passar bem, eu tenho que ser bonzinho. Nós vivemos a época, né, do politicamente correto. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser legalzinho. E aí, se eu vou num ambiente assim, eu tenho que ser legalzinho. E se eu for num outro ambiente, e aí eu vou vestindo uma roupa em cada lugar que eu vou. Não, lá assim, no clube eu sou assim, na igreja eu sou assim, na minha casa. É igual, tem muita gente, sabe, eu quero falar uma coisa para ti. É igual muita gente que as pessoas até dizem assim, né, uma vez eu conversava e uma esposa, e o esposo dizia assim: é porque você não sabe como é que ela é em casa. Ou seja, tem muita gente que até vai para a igreja, é uma pessoa boa, mas em casa é uma peste. Em casa é um estorvo, em casa é uma pessoa que faz o mal. Então eu quero falar uma coisa para ti, meu irmão, minha irmã. Para de ir mudando de roupa em cada situação, em cada lugar que você entra. Seja como Daniel e tenha propriedade, tenha identidade. E mesmo que te joguem na cova dos leões, como jogaram Daniel. Geraldinho, mas eu preciso agradar, sabe? Eu preciso agradar, porque se eu não agradar, as pessoas vão dizer que eu sou isso. Eu preciso agradar, porque se eu não agradar, as pessoas vão dizer que eu sou aquilo. Daniel não se preocupou com o que falaram dele. Daniel não se preocupou com o que disseram dele. Daniel não se preocupou, inclusive, com os invejosos, os perseguidores, os caluniadores, os difamadores. Daniel não se preocupou com isso. Daniel continuou fiel aos seus princípios, não negociou os seus valores, e jogaram na cova dos leões. E o que aconteceu? Um anjo estava lá para proteger Daniel. Quando o rei vai no outro dia olhar que Daniel estava lá, intacto, o rei se impressiona. E aí os invejosos continuam querendo desmerecer Daniel, mas é porque os leões não estavam com fome. Ele diz: pois agora vai vocês. Eles mal terminavam de entrar na cova, os leões despedaçavam os seus ossos, os leões os devoravam. E eu quero falar para ti, meu irmão, minha irmã, seja como Daniel, tenha propriedade, identidade, e mesmo que te jogue na cova dos leões, Deus vai mandar anjos para te proteger. Mesmo que te lancem palavras malditas, mesmo que te invejem e te persigam, Deus enviará anjos para que você não seja atingido. Eu quero falar uma coisa: podem até te jogar na cova dos leões, mas os leões não querem te devorar. Podem até te jogar na cova dos leões, mas os leões nunca vão te devorar, pois os anjos do Senhor estão te protegendo, estão acampando nesse lugar. Essa é a palavra de identidade. Quer alcançar as promessas de Deus na sua vida? Quem quer alcançar promessas? Se você quer alcançar a promessa, seja fiel aos seus princípios. Não negocie princípios, não negocie valores. São coisas inegociáveis. Eu tenho certeza, Deus me coloca no coração, que Ele está levantando homens e mulheres aqui que não são camaleões. O Senhor levanta aqui nesse momento homens e mulheres com muita identidade. Geraldinho, qual é a minha identidade? Eu sou imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Mas Geraldinho, se me jogarem na cova dos leões, leão não come leão. Meu irmão, quem tem identidade, quem tem propriedade é um leão, é uma leoa. Leão não come leão, meu irmão. Coragem. Tome posse dessa identidade. E eu sinto que Deus está levantando aqui homens e mulheres autênticos. E eu quero profetizar na tua vida. Deus está te dando hoje autenticidade. Deus está te dando hoje propriedade, para que você nunca negocie seus valores e para que você alcance as promessas que Deus tem para a sua vida. Tudo que Ele disse sobre ti vai se cumprir, palavra por palavra, promessa por promessa. Tudo que Ele falou sobre ti vai se cumprir.